Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto integrais em coordenadas esféricas. Para isso, a gente começa definindo o que são as coordenadas esféricas. E o que são essas coordenadas? Nós já vimos no curso, a gente começa trabalhando com as coordenadas cartesianas, a gente passou pelas coordenadas polares, a extensão das coordenadas polares no espaço 3D são as coordenadas cilíndricas, e agora a gente tem um novo conjunto de coordenadas que é um pouco diferente do que a gente vem vendo até agora. Bom, essas coordenadas esféricas, nós vamos observar que a gente tem agora 3 coordenadas, das quais 2 a gente ainda não conhecia. A terceira delas, que é esse θ, a gente vai mostrar lá na frente, é o mesmo θ das coordenadas polares, ou das cilíndricas, tá? Mas vamos ver agora quem são esses dois aqui primeiro. Bem, o ρ é nada mais do que a distância do ponto até a origem, tá? Ele nada mais é do que essa distância. Bom, o φ, esse cara é um ângulo que eu começo medindo no eixo z positivo. Então, no eixo z positivo, eu tenho o φ igual a 0, tá? E ele vai sendo medido de cima para baixo até aqui embaixo no eixo z negativo. Então, esse ângulo vai medindo. Quando eu chego no eixo z negativo, ou seja, quando φ é igual a π, eu paro. Ele não dá a volta. Ele não dá a volta toda, ele só dá meia volta. Tá bom? Esse é o ângulo φ. Então, muito importante que a gente entenda que o ângulo φ só varia de 0 até π. Tá? O ρ é um ângulo, é um valor que vai ser sempre maior ou igual a 0. E o θ? O θ nada mais é do que o próprio ângulo das coordenadas cilíndricas. Continuando, vamos agora olhar como é que nós vamos relacionar as coordenadas cartesianas x, y e z com as coordenadas esféricas ρ, φ e θ. Para fazer essa relação, nós precisamos olhar para 2 triângulos. O primeiro deles é esse que está aqui no plano, tá? Que eu reproduzi aqui em cima. Então, a gente tem esse ângulo aqui, ó, entre o R e o X, é o meu ângulo θ, que está aqui. Esse ângulo reto é esse ângulo que está aqui embaixo. Então, esse tamanho aqui é Y. A hipotenusa desse triângulo retângulo é o R e a base é o X. Além desse triângulo, nós vamos olhar também para esse outro triângulo que está aqui em cima, que eu também estou reproduzindo aqui do lado. Então, a gente tem o ângulo φ, que está aqui, a hipotenusa desse outro triângulo é o meu ρ, esse cateto de cima aqui é o R e esse outro cateto é o Z. Com base nesses triângulos, como é que a gente faz a relação entre as variáveis? A gente tem o seguinte, ó, desse segundo triângulo, a gente observa que o seno desse ângulo φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse R aqui, só para deixar claro, é aquele R polar, tá? É o mesmo R das coordenadas polares, ele está aqui só para nos ajudar. Então, o R, nesse triângulo 2 aqui, ele vai ser ρ seno desse ângulo φ, tá? Então, esse cara aqui, ele vale ρ seno de φ, ok? Bom, lá das coordenadas polares, o que a gente tem? A gente tem que o x é o r cosseno θ. Eu posso ver, inclusive, aqui nesse ângulo, né? Que eu tenho essa relação que vem lá das polares. Como o r é dado por ρ seno φ,
Então, a relação que eu tenho entre x e as coordenadas esféricas é essa daqui. Ó. X é ρ seno de φ cosseno de θ. Além dessa relação, a gente também tem lá das coordenadas polares também, que o y é r seno θ. Então, de novo, se eu troco r por ρ seno φ, eu tenho essa relação de y com as coordenadas esféricas. Então, o y é ρ seno de φ seno de θ. E, por fim, qual é a relação que eu tenho de z com as coordenadas esféricas? Deste triângulo 2 aqui de novo, eu tiro que o cosseno de φ é o cateto adjacente, que é o próprio z, sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, z sobre a hipotenusa, o que significa que o z vai ser, eu jogo esse ρ multiplicando lá, eu tenho ρ cosseno φ. Então, essas três são as relações que a gente tem entre coordenadas cartesianas e esféricas e que a gente usa para reescrever equações na forma cartesiana para a forma esférica. Como eu havia dito aqui no começo, que o ρ é a distância do ponto P até a origem, então, quando eu calculo a distância em coordenadas cartesianas de um ponto x, y, z até a origem, o que eu tenho é a raiz quadrada dessas componentes ao quadrado. Então, eu posso chegar rapidamente à conclusão de que o ρ ao quadrado, já que o ρ é positivo, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Então, o ρ ao quadrado fica sendo x² mais y² mais e ao quadrado. Essa é uma outra relação muito importante nas coordenadas esféricas, até porque ela é a própria equação da esfera centrada na origem. Muito bem, vamos então agora olhar para as superfícies que são interessantes nas coordenadas esféricas, da mesma forma como a gente havia feito no vídeo de coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Como ficam, então, as superfícies em coordenadas esféricas quando a gente mantém uma das três coordenadas constante e faz com que as outras duas coordenadas fiquem variando? Vejamos, olha só. Quando eu faço o ρ constante e eu mantenho o θ e o φ variando, o que nós temos é, lá no nosso R3, é justamente a superfície da esfera, certo? Porque o fato do ρ ser constante me faz com que, ao variar θ, eu tenho θ variando aqui nesse sentido, né? E eu tenho φ variando nesse sentido, então eu vou ter a superfície de uma esfera. Quando eu faço o φ constante, o que nós temos aqui então é, para o φ constante, eu vou pegar um ângulo que sai do z positivo até um determinado valor e fixo. E aí eu vou rodar esse ângulo por conta da variação do θ e vou variar o ρ. Então, o que nós temos aqui é o gráfico de um cone. Tá? Lembrando que o valor de φ0 começa aqui no z e vai na direção aqui para baixo. Esse valor aqui é justamente o ρ variando, o ρ varia, e aqui eu tenho o θ variando. Né? Então, como o φ está fixo, igual a um φ0 qualquer, a hora que eu faço essas outras duas variáveis se mexer, eu tenho esse cone. Ok? Bom, por fim, eu tenho o θ igual a uma constante. Θ igual a uma constante me dá justamente um plano, igual eu tinha lá nas coordenadas cilíndricas, né, que a gente viu no vídeo passado.
Então, θ constante me dá um plano. Vamos ver, então, como é que a gente faz para integrar usando coordenadas esféricas. Para integrar em coordenadas esféricas, a primeira coisa que a gente precisa é, quando for necessário, reescrever a função das coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas. O processo de se fazer isso é o mesmo que a gente usa para fazer em coordenadas, que a gente usou para fazer em coordenadas polares e também em coordenadas cilíndricas. A gente usa as relações que acabamos de mostrar das coordenadas cartesianas com esféricas para reescrever as equações que a gente precisar. Bom, além disso, a gente também precisa saber como é que fica o elemento de volume agora nas coordenadas esféricas. Bem, neste caso, a gente vai mostrar o que acontece, que é o seguinte. Nas coordenadas cartesianas, a gente tinha o cubo. Nas cilíndricas, a gente tinha o que a gente chamou de cunha cilíndrica. E agora a gente tem uma outra cunha chamada cunha esférica. Qual é a diferença da cunha cilíndrica para a cunha esférica? Na cunha cilíndrica, a base e o topo eram paralelos. No caso da cunha esférica, o que a gente tem? Nós temos a variação de ρ, que é radial, partindo da origem, para qualquer direção do espaço. E justamente por conta dessa variação e da variação do φ é que essa base e esse topo não são paralelos. Porque a variação de φ me dá uma variação aqui na lateral, tá vendo? Porque o φ varia de cima para baixo. Ok? Então, a variação de φ está na lateral, está nesse sentido, de cima para baixo. E a variação de θ está neste plano aqui, né? Que é essa variação de cá. Nós temos a variação de ρ, a variação de φ e a variação de θ. φ varia nesse sentido, θ varia aqui e o ρ varia radialmente. Com isso, eu vou mostrar para vocês qual é o resultado do volume dessa cunha esférica. Tá? O resultado disso é a variação de ρ vezes ρ vezes a variação de θ vezes ρ seno de φ delta φ, que é a variação de φ. Tá? Para mostrar isso nesse vídeo, a gente ficaria com um vídeo muito extenso, então a gente vai só colocar essa informação aqui e a partir dela a gente vai mostrar como é que a gente define a integral em coordenadas esféricas. Como é que a gente calcula então? A essência é a mesma, certo? A gente, em cada uma das cunhas, a gente escolhe um ponto, a gente calcula a imagem desse ponto pela função, calcula o produto dessa função pelo meu elemento de volume, que é esse cara aqui, e aí eu calculo a soma de Riemann para esses valores. Para definir então a integral, a gente calcula o limite, né, da soma de Riemann, que vai me dar essa integral. Lembrando que, no caso das coordenadas esféricas, o elemento de volume tem agora o ρ quadrado seno φ multiplicando a variação de ρ, φ e θ. Esses caras aqui podem ter a sua ordem alterada, mas sempre que eu for integrar em coordenadas esféricas, o ρ quadrado seno φ vai ter que aparecer no meu elemento de volume. Vamos ver um exemplo. Para finalizar, vamos olhar para esse exemplo que pede para que a gente encontre as variações das coordenadas ρ, φ e θ numa região D que é cortada da esfera sólida ρ menor ou igual a 1 por esse cone aqui, ρ é φ igual a π sobre 3. Bem, quem são essas superfícies? Comecemos com a esfera. A esfera de raio 1, né, centrada na origem, é essa aqui. Então, eu tenho toda essa região. Dessa esfera, eu vou tirar a parte que está
acima do cone. Então, antes disso, vamos só olhar qual é a variação nessa esfera da variável ρ. A variação de ρ vai ser de 0 até 1. O cone φ igual a π sobre 3 está nessa posição aqui. E o que ele faz? Ele limita para mim a variação justamente do φ. Então, a variação do φ, lembrando, eu sempre vou começar o meu φ igual a 0 é aqui no eixo z positivo. Então, o 0 começa aqui em cima e vai descendo. Aí ele para no π sobre 3, que é onde eu tenho a superfície do cone. Além desses dois, para eu poder preencher toda a minha região, concorda comigo? A região que eu quero é acima do cone e abaixo da esfera. Então, seria como se fosse uma casquinha de sorvete aqui, ó. Certo? É essa região que eu estou pintando de branco aqui. Acima do cone, abaixo da esfera. Para eu poder fazer essa região, eu preciso que o θ dê a volta toda. Varie de 0 a 2π. Então, resumindo, o que nós temos é o seguinte. A variação do ρ é de 0 até 1, porque o cone não interfere na variação do ρ. A variação de φ é de 0 até π sobre 3, porque a esfera também não interfere. A única superfície que interfere é o φ. E o θ vai variar de 0 a 2π justamente para que eu tenha a superfície, a minha região D toda, né? Para que eu possa ter essa região toda formada pelo cone e pela esfera. Bem, tendo essas variações, como é que eu faço então para calcular o volume que está aqui dentro? Tá? O exercício pedia para que a gente achasse as variações, nós achamos. Agora eu estou acrescentando uma outra informação. Como é que eu calculo o volume dessa região? Bem, para calcular esse volume, a gente usa aquilo que eu comentei no vídeo das integrais triplas em cartesianas, que era a primeira das aplicações de integrais triplas, que é o volume é a integral tripla de dv. Não importa em qual sistema de coordenadas eu esteja trabalhando, o volume vai ser dado por essa fórmula. O que eu preciso é, ao fazer o cálculo, adaptar o dv ao sistema de coordenadas que eu esteja trabalhando. Nesse nosso caso, a gente está trabalhando com coordenadas esféricas. Então, a gente vai ter que fazer o dv das coordenadas esféricas. Muito bem. Esse dv, então, vai aparecer aqui, ó, o ρ quadrado seno φ, porque faz parte do dv. E agora eu vou colocar as variações das coordenadas esféricas. Observe que as três coordenadas estão entre constantes. Então, o que eu tenho aqui é o teorema de Fubini na sua primeira forma. Eu posso escolher qualquer uma delas para começar a integrar. E se eu quiser mudar a integração, basta que eu mude a integração, a ordem de integração, respeitando sempre qual é a variável que eu estou integrando naquele momento. Então, se eu, por exemplo, terminar com θ, o θ vai variar de 0 a 2π. A penúltima, se eu escolher o φ, vai variar de 0 a π sobre 3. E se eu começo a integrar com ρ, o ρ vai variar de 0 até 1. Então, essa integral me dá o volume desta região que fica acima do cone e abaixo da esfera. Quanto é que dá essa conta? Olha lá. A primeira coisa que eu estou integrando é o ρ. Então, o ρ ao quadrado vira ρ ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Isso vai me dar 1/3. Aí eu tenho a integral de seno é menos cosseno. Essa conta, quando eu calculo isso aqui, vai ficar 1/6. E a integral de dθ é o θ de 0 a 2π, que vai dar 2π sobre 6. Por fim, o volume dessa região é π sobre 3 unidades de volume. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estudem bastante. Coordenadas esféricas é bastante divertido e bastante intrigante. Nos vemos na próxima. Um abraço.